Amém? Glória a Deus, que a graça e a paz seja sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Está aqui conosco nosso irmão Júlio, glória, vamos adorar o Senhor, vamos clamar a Ele, Sexta da Vitória. Você que pode nesse momento, seja em casa, seja aqui na igreja, se coloque em pé, vamos orar, vamos falar com Deus, coloque a mão sobre o coração, feche os teus olhos, e repita assim comigo: meu Deus e meu Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor, nesta sexta-feira, nos dê vitória, nos dê da Tua graça, nos dê do Teu cuidado e do Teu amor. Senhor meu Deus, independente do que o mundo esteja vivendo agora, em função desse problema, nós cremos no Senhor e no Teu poder. E nessa noite, nós não nos omitimos a orar, a clamar, a pedir ao Senhor: vem com a Tua cura, vem com a Tua presença, vem com o Teu cuidado, com o Teu poder sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Fale com Deus agora, ore a Ele, peça para o Espírito Santo de Deus te ouvir agora, peça para o Espírito Santo de Deus sondar o teu coração, peça para Deus nessa noite abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Você que está no seu lar, você que está aqui na igreja, você que aonde quer que esteja nesse momento, é momento de você buscar ao Senhor, é momento de você buscar a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Soberano Deus e eterno Pai, segundo a Tua palavra, nós nos unimos aqui em fé, na confiança e na certeza do agir do Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos declara: onde 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor está presente. E eu não tenho dúvida que o Senhor está presente aqui conosco. Eu não tenho dúvida que o Senhor se manifesta aqui nesta hora, nesse lugar, através do Teu amor, do Teu cuidado. Senhor, toma a nossa frente. Este culto, meu Deus, é para a honra e para a glória do Teu santo nome. Então, em nome do Senhor Jesus, contempla a minha vida, contempla a minha casa, a minha família, contempla a vida do meu irmão Júlio, Senhor, da Tua casa, da sua família, da sua esposa, suas filhas. Meu Deus, através do Teu cuidado, nós cremos que o Senhor é um Deus de livramento. O mundo pode estar, Senhor, sofrendo esse colapso com esta enfermidade chamada coronavírus, mas nós cremos num Deus que é poderoso. Nós cremos num Deus que tem nas Tuas mãos a chave da vitória, e o Senhor pode nos dar a vitória. O Senhor pode abrir porta aonde não há portas, o Senhor pode mudar o quadro, o Senhor pode mudar, Senhor meu Deus, tudo o que está acontecendo ao nosso redor, ou que nós estamos vendo que parece ser contrário. A Tua palavra declara, meu Deus, no livro de Salmos, de número 23, que nós temos um Deus que é o nosso pastor, e esse pastor, meu Deus, nos declarou que nada nos faltaria, e é isso que nós estamos crendo, Senhor. O Senhor é aquele que prometeu que nada nos faltaria. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que não falte o Teu socorro, que não falte a Tua presença, que não falte o Teu cuidado, que não falte o Teu amor, que não falte, Senhor meu Deus, da Tua glória sobre as nossas vidas, da Tua unção para despedaçar todo julgo e toda estratégia, toda maldade, toda a obra do inferno contra as nossas vidas. Meu Deus, nesse momento eu quero já entrar em oração em favor da Tua igreja. Quantos neste momento agora estão sofrendo? Quantos nesse momento estão padecendo tristezas? Estão, Senhor meu Deus, sentindo a perda de um ente querido, de um ente amado. E eu me uno aqui nesse lugar. Estou aqui unido em fé, meu Deus, com o Teu filho. Estou aqui unido em fé, meu Deus, com esse Teu amado, esse que o Senhor tem incomodado o coração dele para buscar a Tua face, para buscar a Tua presença. Os dias não têm sido fáceis, os dias têm sido tribulosos, têm sido de tormenta, têm sido de angústia, têm sido de dor, têm sido de preocupação, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, e baseados na Tua palavra, como diz o Evangelho, Senhor, no Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da Sua justiça, por amor do Seu nome.
Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por poder estar na tua casa. Obrigado, Senhor, meu Deus, por estar na tua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus, por estar aqui nesse lugar que o Senhor preparou para as nossas vidas. Senhor, que através desta unção que despedaça julgos, eu possa através da fé, o Júlio através da fé, a tua igreja através da fé, o teu povo que já nos acompanha através, Senhor, meu Deus, da live. Quantas são as pessoas que estão agora já nos acompanhando? Então, em nome do Senhor Jesus, estende as suas mãos sobre nós. Estende as suas mãos sobre nós agora. Estende as suas mãos sobre nossas vidas. Estende as suas mãos sobre nossa vida agora. Estenda as suas mãos sobre nossa família agora. Estenda as suas mãos, meu Deus. Quero te agradecer, Senhor, pelas vidas que estão aqui nos acompanhando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Beatriz Passos, Tatiane Santos, Fabiana Beno, em nome do Senhor, Antônia Alves, e a todos vocês que nos acompanham agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Hoje é noite da vitória, sexta-feira, onde nós nos colocamos em Deus para orar, porque não tem sido fácil a nossa batalha, você sabe disso. A cada dia, a cada momento, a cada situação, a palavra do Senhor nos ensina algo aqui, é isso que eu quero ministrar. O teu coração, seja você que está aqui na igreja, seja você que está em sua casa, no livro de Efésios. Pegue aí a Bíblia Sagrada, seja no celular, seja no tablet, seja na Bíblia com folhas. No livro de Efésios, capítulo 6, em nome do Senhor Jesus, o próprio Deus, através da vida do apóstolo Paulo, ele deixou esta carta tão interessante para nos direcionar. E ele mostrou que sem essa condição nós não poderíamos avançar. É impossível um guerreiro ir para uma batalha desprevenido, pelado, vamos dizer assim, sem revestimento, sem cobertura. E o livro de Efésios capítulo 6, verso de número 10, fala dessa cobertura, fala desse revestimento. Toma nota disso. Livro de Efésios capítulo 6, verso 10 diz, achou aí, Júlio? Vamos lá? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Diga isso comigo, verso 10 e 11. Nos demais, irmãos meus, diga isso, nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, a tua palavra vai ser ministrada agora, que não seja o homem Marcelo falar, mas que seja o teu Espírito falar através do homem. Senhor, o teu filho está aqui à tua casa, pessoas estão em seus lares nos acompanhando agora. Sabemos que estamos enfrentando um momento de emergência, de restrição. Estamos enfrentando um momento, meu Deus, criterioso acerca da nossa saúde, acerca desse processo que estamos passando na terra. Porém, a tua palavra ela não vai voltar vazia. E eu creio que ela tem um propósito pelo qual o Senhor designou, ao qual o Senhor nos enviou. Então nesta noite, nessa hora, Senhor, envia com esta autoridade, com esta força, com este poder, o discernimento, meu Deus, para os nossos corações, para os nossos entendimentos, para que cresçamos na tua presença e entendamos quão grande é o Senhor e quão poderoso é o Senhor.
E mesmo antes de tudo isso estar acontecendo, o Senhor já havia nos alertado. Então, em nome de Jesus, nos abençoa nessa noite. É o que eu te peço, que assim seja. Sente-se, por favor, meu irmão, em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina aqui, Júlio, Igreja do Senhor, no livro de Efésios 6:10, o Senhor, Ele teve essa preocupação de nos ensinar que sem preparação não avançamos. É impossível uma pessoa sem preparação entrar numa determinada empresa. Até ela consegue, mas em um determinado momento ela vai ter que se aprimorar mais. Ela vai ter que estudar, ela vai ter que fazer um curso. Porventura ela vai para uma outra cidade, aliás, para um outro país, e ela não tem domínio naquela língua, ela vai ter que se preparar em um determinado momento. Porventura a pessoa ela quer almejar alguma coisa, ela quer crescer, seja pessoalmente, seja profissionalmente, de alguma forma ela vai ter que se preparar. Então, trazendo sobre essas situações simples da vida, no mundo espiritual não é diferente. Às vezes a gente acha que andar com Deus é difícil, mas uma coisa é fato: não podemos andar de qualquer forma. A partir do momento que conhecemos a palavra, Ele nos ensina que tem uma armadura, e essa armadura é o revestimento do cristão. Eu não vejo esta armadura, por quê? Porque ela não é vista aos olhos naturais. Nós não enxergamos, mas o inferno enxerga. A partir do momento que você coloca a tua vida em Deus, a partir do momento que você começa a caminhar com o Senhor, o inferno, que eu quero dizer assim, Satanás e seus demônios, eles começam a observar você de uma forma diferente. Porque em um determinado momento você andava a fazer as coisas que o mundo estava lá para fazer, seja roubar, seja mentir, seja beber, seja se prostituir. Ou seja, o inimigo vai mexer com a tua vida de que forma? Se você já pratica as obras do mal, se você já pratica as obras da carne, se você já pratica as obras que estão relacionadas àquilo que é o mundo, jaz no maligno. Então, quando você vem para a presença de Deus, quando você entrega a tua vida ao Senhor de todo o teu coração, aí tem uma coisa que incomoda o inferno. Como assim? Ele andava comigo, fazia as coisas que eu determinava, roubava, matava, se prostituía, fazia coisas erradas. Aí você se pergunta: pastor, mas como que o senhor sabe disso? Veja só, aqui no livro de Efésios, deixa anotado esse capítulo de número 6, volta um pouquinho, no capítulo de número 4, você vai entender isso que eu estou dizendo. É tão simples. No livro de Efésios 4, diz assim, no verso 17 em diante, depois você vai compreender porque é um texto muito forte, que diz isso. Efésios capítulo 4, verso 17 diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros, na vaidade do seu sentido, ou seja ímpios, seja gentios, como está escrito aí na Bíblia. Aí diz assim: entenebrecidos. O que é entenebrecidos? Entenebrecidos é estar com a mente ou com o entendimento fechado, obscuro. A gente não consegue ver com clareza as coisas. Sabe aquela ideia assim, quando alguém fala para você: explica melhor essa ideia aí, explica melhor essa situação, me esclarece que eu não captei ainda a sua informação. Sabe aquela situação assim: eu não captei ainda a sua mensagem, eu não consegui enxergar ainda o que você está dizendo. Então a Bíblia diz claramente: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios. Ou seja, quando nós não estamos em Cristo de verdade, quando nós só frequentamos uma igreja uma hora ou outra, não significa que somos de Deus, significa que estamos indo a uma igreja, e que estamos buscando solução para algo que está incomodando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, alguma coisa que está fora do lugar, tem alguma coisa fora do eixo, e aí você começa a dizer assim: poxa, eu preciso buscar Deus, eu preciso de Deus. É um primeiro passo, isso é maravilhoso, porque mostra não só para Deus, que para Deus não tem tempo do homem, Deus não olha o homem por causa, lá atrás ele podia ter buscado mais, lá na frente ele podia, não, o que importa para Deus é aquele momento que aquela pessoa está com ele, porque aí, daquele momento em diante, ela toma uma decisão, ela decide no seu entendimento, ela decide no seu coração, fala assim: é verdade, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso caminhar com Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Chega uma hora que a gente cansa de fazer a nossa vontade. Eu falo isso porque eu estava com 26 anos de idade,
E aí umas pessoas me convidaram para umas coisas, eu cheguei assim, ó gente, na boa, vou falar uma coisa que até você conhece, que é um vocabulário que a gente sabe muito bem. Tua pampa. Já, né? Já cansei. Para nós, essa palavra, tua pampa, para nós que somos mais da antiga, já sabe de cor. Estou cansado, já deu para mim. Eu cheguei para alguém e disse assim, olha, tua pampa, meu, não dá mais para mim isso. Eu não quero mais isso para mim. Alguma coisa já estava me incomodando isso lá com os meus 26 anos. Hoje já vão para 22 anos à frente, que eu vou fazer 48 anos agora. E eu quero dizer isso para você. Chegou um momento que eu já estava incomodado com as coisas que eu estava fazendo no mundo. Eu estava entristecido comigo mesmo. Eu podia estar entristecido com as pessoas, podia estar entristecido com os lugares, podia estar entristecido com as amizades, podia estar entristecido com as pessoas com qual eu saía ou quem me relacionava na época. Mas uma coisa eu sabia, tinha alguma coisa faltando. E aí, o Espírito Santo de Deus, nós só vamos entender isso um pouco mais à frente. Como diz o livro de João, capítulo de número 13, verso 7. Tem coisas que você não entende na hora, mas você vai entender lá na frente. Você vai entender lá na frente porque você começa a ver a mão de Deus. Sem você pedir, você começa a ver a mão de Deus. É uma cilada que você é livre. É um acidente que você é livre. É uma quiá que arruma contra a tua vida que você é livre. É uma armação de alguém contra a tua vida. É uma mentira, entendeu? É uma crocodilagem que a gente conhece de cor, né? Isso a gente sabe de cor e salteado. Então, aí você vai vendo depois a mão de Deus. Você vai vendo Deus livrar de uma situação, de um lugar que você estava, que tinha um tiroteio. Possivelmente você podia estar envolvido. Eu estava sempre nos lugares errados, na hora errada, com as pessoas erradas, achando que estava fazendo a coisa certa no lugar certo. Só que chegou uma hora que eu já estava cansado de estar nos lugares errados, com as pessoas erradas, achando que eu estava fazendo a coisa certa. Eu ia para uma festa, achava que estava tudo certo, estava tudo errado. Eu ia com uma rapaziada em determinado lugar, aí daqui a pouco dava tudo errado. Acontecia um assassinato, acontecia uma briga, acontecia um problema. Aí de repente quando você ia ver, você já estava arrumando briga, já estava fazendo coisa errada. Então, o Espírito Santo de Deus chegou no meu coração e falou assim, ó, chegou a hora. E eu falei para uma pessoa assim, falei, ó, eu não sei, mas eu estou sentindo vontade de ser crente. Isso há 22 anos atrás. Olha que interessante. Sem eu saber, o Espírito Santo de Deus já estava preparando esse caminho de mudança. E eu quero dizer para você, Deus colocou pessoas no meu caminho para que isso acontecesse. Não é diferente com você. Deus colocou uma pessoa no meu caminho e essa pessoa hoje é minha esposa. No momento em que nós começamos a namorar, nos relacionarmos, eu falei isso há 22 anos atrás, porém, demorou um ano eu ainda ir para a igreja. Naquele momento eu estava só tentando me livrar do problema. Naquele momento eu só estava tentando me livrar das pessoas. Naquele momento eu estava só tentando me livrar dos lugares. E parei de ir para os lugares. Parei de andar com aquelas pessoas. Parei de fazer aquelas coisas. Parei de estar envolvido em coisas que não eram legais. Passou um ano, conheço minha esposa. Posterior a isso, ela começa a ir para a igreja, começa a ir para a casa de oração, e eu fiquei incomodado com algumas coisas, e comecei a ir, e eu digo para você, depois que eu passei a ir, eu entendi o que estava acontecendo, entreguei minha vida para Jesus, e isso já vai para 20 anos, para a glória de Deus. Entreguei minha vida para Jesus no ano 2000, e desde então, eu estou na presença de Deus. Não tem sido fácil, você sabe bem. Não foi fácil esses 20 anos. E não vai ser fácil os próximos 20 anos para quem está na igreja. Porque o mundo ele jaz do maligno, a Bíblia diz isso. O mundo ele tem coisas que nos assediam, que nos levam para a facilidade, para fazer as coisas mais fáceis, para os caminhos mais fáceis. A diversão no mundo é mais fácil. As coisas no mundo parecem que é mais fácil. Mas só quem sabe, nos momentos de solidão, nos momentos que está ali na sua casa, ou nas suas lutas, ou nos momentos de enfermidade, ou no momento de dificuldade, que a situação está difícil, que a gente vê que se não for Deus,
Não tem saída. As pessoas elas se enganam lá fora com essa falsa ilusão de um seguro, de um auxílio, de alguma coisa. Enquanto as pessoas estão desesperadas procurando cura, Deus está dizendo para eles lá no céu: se arrependam. Se arrependam. Porque o arrependimento genuíno e verdadeiro, Deus fará com que a cura chegue. Um certo momento, a Bíblia diz aqui no livro de Jó, aliás, Jó não, livro de Jonas, olha que interessante, oh aleluias, no livro de Jonas, eu quero que você abra comigo, Jonas fica aí, depois de Daniel, depois de Oséias, você vai achar o livro de Jonas, olha só, o diálogo de Jonas, descontente com Deus. Por que isso? Porque para Jonas, Deus tinha que destruir todo um povo. Para Jonas, Deus tinha que matar todo aquele povo ninivita. Mas para Deus, o que vale para Deus é o arrependimento do homem. Então, se o homem de verdade se arrepende de todo o seu coração, você conhece um pouco dessa história, porque Deus disse para Jonas: vai para Nínive. Mas Jonas tomou um barco e foi para Tarsis. Pergunto para você, quantas vezes Deus falou para você: vai para cá, Júlio, Marcelo, vai por aqui. Aí o Marcelo e o Júlio: não é para mim isso não quero saber, não é obrigação minha, não quero nem saber. E a gente tomou barco, compramos passagem e fomos para um outro lugar. Quantas vezes era para a gente ir para a esquerda e a gente foi para a direita? Era para a gente ir para a direita e a gente foi para a esquerda. Sabe por que a gente pensa assim? Porque dentro de nós tem aquele sentimento de que nós estamos no controle. Só temos a real certeza quando estamos no controle, quando não estamos. Sabe por quê? Porque quando Deus de verdade está no controle, aí você fala assim: agora eu entendi. Agora, quando a gente começa a ver a nossa vida caminhar por um caminho de prosperidade, de paz, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à guerra, por que você consegue enxergar Deus? Porque aonde que o homem não conseguia antes, ele começa a enxergar. Mesmo com toda a luta, ele tem paz. Mesmo com toda a situação que está acontecendo no mundo em relação a enfermidades, ele tem paz. Mesmo com todo o problema de desemprego ou de falta de recurso, ele não entra em desespero, ele tem paz. Mesmo com tudo que está acontecendo ao seu redor, ele revestido com a armadura de Deus, protegido, porque uma coisa é fato. Esse texto de Efésios, daqui a pouco nós vamos voltar lá, ele fala do quê? De você estar com a sua mente protegida, com os teus olhos protegidos, com a sua boca protegida, com o seu coração protegido, com os seus órgãos protegidos, com o seu corpo protegido, porque uma armadura ela vai da cabeça aos pés. E só Deus pode nos proteger. Sabe aquela coisa assim, só Deus sabe a minha hora? Não é o que o Mano Brown canta? Só Deus sabe a minha hora. É desse jeito. Só Deus sabe a nossa hora. Pode o inimigo armar qualquer cilada, qualquer armadilha, mas só Deus para nos proteger. Ainda que a gente ache que a gente possa proteger, ainda que a gente ache que a gente possa fazer alguma coisa, pergunto para você: aonde está esse vírus? Aonde está esse vírus? Ninguém sabe, ninguém viu, mas em qualquer lugar você pode, sem perceber, encostar em alguma coisa, pegar algum produto, tocar em alguém porventura dentro de um coletivo, ou de um trem, ou de um ônibus, ou de um lugar aglomerado de pessoas, tossir e sem você perceber, você ser infectado. Aonde está esse mal? Ninguém está vendo. As pessoas estão morrendo por falta de ar, ninguém está percebendo. Então uma coisa eu digo para você: se não for Deus, a Bíblia diz, se o Senhor não nos guardar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não nos guardar, e eu digo para você que há momentos que Deus nos guarda até de nós mesmos. Deus há momentos que não nos deixa fazer aquilo que dá na telha, ou que vem na nossa mente ou no nosso coração, porque tem horas que até o nosso coração, a nossa mente nos engana. Não, eu estou certo, eu vou fazer isso, eu vou por aqui, eu sei o que eu estou fazendo. E quantas foram as vezes que a gente falou assim, e a gente quebrou a cara. Então, eu quero trazer algo aqui que está nesse livro de Jonas, capítulo de número 4, verso de número 1 em diante, diz assim: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Olha isso.
e orou ao Senhor e disse: Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Ele não fugiu se prevenindo para Tarsis, ele fugiu porque ele foi desobediente à voz de Deus. Deus falou para ele: meu filho, vai por aqui. Deus quer que a gente vá por um caminho, mas a gente tenta, né, do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso coração, na nossa cabeça. Não, eu vou para o caminho que eu acho que eu tenho que ir. E aí Jonas, depois vem dizer aqui na palavra que ele orou ao Senhor desgostoso. Não adiantava agora ele querer dialogar com Deus. Deus agora só estava mostrando para ele que o que ele fez era errado. Não importa a maneira como ele quisesse que as coisas tinham que seguir, porque às vezes nós somos assim, a gente quer que as coisas sigam de acordo com o que nós queremos, mas se nós colocarmos o nosso coração em Deus, pode ter certeza, no final é vitória. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. A palavra tem esse direcionamento, é vitória de Deus. Olha só o que ele diz, verso 2: e orou ao Senhor, e disse, aquele homem desgostoso, descontente, sempre assim, quando o homem está desgostoso, descontente, com raiva, até de Deus e de todos, ele diz assim: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis. Olha, desculpa aí. Pois sabias que és digno de pois é um Deus piedoso, misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Por que ele está dizendo isso? Porque no coração dele, ele tinha uma rixa com esse povo de Nínive. É uma história grande, mas eu vou tentar contar em poucas palavras. Jonas não queria ir para Nínive. Ele queria que Nínive de fato explodisse, morresse todo mundo. Ele queria, estou nem aí, esse povo me fez mal, ou fez mal para o meu povo em algum tempo. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o mal, ou pagar o mal com o bem? Aí está a diferença. Quando Jesus fala assim: se alguém lhe bater a face, dê a outra. Será que a gente consegue devolver a outra face, ao invés de devolver num soco ou numa palavra dura? Não. Jonas estava triste porque de alguma forma esse povo de Nínive, lá no passado, tinha feito o povo de Israel sofrer. Qual que é o espírito de alguém que está com raiva de uma outra pessoa? Vingança. Ele quer, tipo assim, estou nem aí, fez mal, vai sofrer o mal também, quero que se exploda, vai explodir, vai rastejar, não, vai morrer, estou nem aí. No coração de Jonas, a verdade é, ele tinha em teu coração uma tristeza, uma mágoa contra o povo de Nínive. Se o povo de Nínive morresse, ele não está colocando em consideração que quem está mandando ele ir para lá é Deus. Ele está preocupado, ou ele está entristecido com Deus pelos seus motivos. E quantas são as vezes que nós estamos com raiva de Deus? Não estou colocando as pessoas, eu vou colocar aqui a pessoa de Deus. No coração de Jonas, ele estava com raiva era de Deus, porque ele sabia que Deus, de alguma forma, Deus ia mudar o quadro. Mas a intenção de Deus era essa. Deus queria, ao mesmo tempo, mudar o coração de Nínive, ou seja, as pessoas de Nínive, a maldade deles, porque a Bíblia nos ensina em Ezequiel que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Então não importa para Deus se lá no passado o povo de Nínive fez mal contra o povo de Israel. O que importa é que havia pessoas agora ali que não tinham culpa daquilo que eles fizeram lá no passado. A Bíblia diz assim: os pais comeram as uvas e os filhos embotam os dentes. Olha que interessante. Quando nós comemos a uva, quem sente aquele frisado da uva dos dentes? Não somos nós? Quando nós escovamos o dente e bebemos a água, nós não sentimos um gosto gelado da água na boca? Então significa que se eu escovei, ou se eu que comi a uva, quem está sentindo aquela sensação sou eu, não é? Porém a Bíblia diz assim: olha, os pais comem as uvas, os filhos embotam os dentes. Aí o Senhor diz: não é assim, pois tudo aquilo que o homem semeia, ele ceifa. Eu aprendo da seguinte forma, e já tenho ouvido isso alguns dias aqui nesse altar, em alguns lugares que eu fui. Júlio, igreja do Senhor, uma coisa é fato: plantando ou não plantando, a lei da semeadura, ela é opcional, mas a colheita é clara.
você fazendo ou não fazendo, você vai colher alguma coisa. Sendo você fazendo bem, sendo fazendo mal, sendo não fazendo o bem ou não fazendo mal, é opcional plantar, mas a colheita... Por quê, pastor? Porque a gente pode estar envolvido numa situação ou estar num lugar que porventura as pessoas fizeram coisas que não são legais, vão colher coisas não legais. Porventura estamos num lugar onde as pessoas fizeram coisas boas, vamos colher coisas boas. O plantio é opcional, mas a colheita não tem como fugir dela. Não tem, nós vamos colher do nós não termos feito. Agora eu te pergunto, de repente você fica falando assim para você: poxa, minha vida pode mudar, é bem que eu poderia fazer uma faculdade, bem que eu poderia fazer alguma coisa. Agora eu te pergunto, como é que você se vê daqui 4 anos? Falando a mesma coisa ou formado? Pensa comigo. Como que você se vê daqui a algum tempo? Você se vê diferente do que você está hoje, ou vai continuar reclamando das mesmas coisas que você está vivendo hoje? Então é uma questão de pensamento. Como que eu quero que o meu amanhã seja diferente se eu não estou fazendo nada para o meu amanhã ser melhor do que ele é hoje? Como que eu quero que as coisas mudem se o meu discurso continua sendo o mesmo? Então Deus falou isso para Jonas. Deus mostrou para Jonas que ele é longâmino, que é misericordioso, que é piedoso. Ou seja, o discurso de Nínive aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, ao coração de Deus mudou. Por que mudou? Porque quando Deus mandou Jonas ir para Nínive, clamar contra Nínive, Deus disse assim: vai, Jonas, em Nínive e clama contra Nínive. Declara isso nas ruas de Nínive. Nínive, em 40 dias será destruída. Ou seja, a Bíblia diz que ela seria subvertida. É interessante isso. É interessante falar dessa forma. Imagine, uma pessoa chega na tua porta ou no teu quarteirão e fica dizendo assim: ei, em 40 dias esse quarteirão aqui vai ser destruído por Deus. Em 40 dias esse quarteirão aqui vai ser destruído por Deus. Em 40 dias esse quarteirão aqui vai ser destruído por... Imagina você ouvindo isso todo dia, por 3 dias. Como é que você faz? Opa! De repente alguém fica falando assim: ó, cuidado, hein? Não tem problema nenhum. Fala um dia, você não e tal. Até então você ainda está cheio de razão. Segundo dia, aí você já está chegando. Aí vamos dizer que vai passando os dias, 10 dias, 20 dias, 30 dias. O povo falou o quê? Aquele homem lá foi enviado por Deus aqui para avisar que essa cidade seria destruída em 40 dias. A Bíblia nos ensina que logo nos primeiros dias, se você quiser ler esse livro de Jonas, do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai entender essa história. Leia isso hoje, que é interessante. Aí a Bíblia nos ensina assim, que essa informação chegou no rei da cidade de Nínive. O rei da cidade de Nínive, que não é bobo nem nada, ficou preocupado e perguntou para os seus súditos, dizendo: quem é que falou isso? Ah, tem um homem lá na cidade dizendo de Deus. Ele falou assim: quem? O Deus de Israel? Aquele que derrubou Jericó, aquele que derrubou as cidades por onde todo o povo de Deus passou, é esse? É o mesmo Deus? É. Ele está dizendo que ele é servo desse Deus, ele está dizendo que é um profeta dele. E ele está dizendo o que para nós? Que nossa cidade vai ser destruída em 40 dias? Ah, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles não pensaram em destruir o homem, eles não pensaram em calar a boca daquele homem. O rei na mesma hora chamou os súditos e falou assim: ó, está decretado a lei. Eu digo para você, assim, se o governador do estado de São Paulo, João Dória, fizesse: gente, está decretado a lei, nós vamos clamar a Deus. Povo ímpio, povo que não acreditava em Deus, povo que fazia mal para outras pessoas, que matavam. Em outro tempo eram pessoas ruins, mas só que as pessoas que estavam nessa cidade agora eram outras pessoas. Não era o mesmo povo, provavelmente, se é que tinha alguma pessoa daquele tempo antigo. Os que estavam agora não tinham culpa pelas uvas que os pais comeram, ou pelos dentes dos pais do passado, ou pelos erros das pessoas do passado, você entende? E agora, Deus estava mandando um profeta dizer para eles: olha, vocês vão ser destruídos, vocês vão morrer. Mas o rei inteligente e sábio falou, quem falou isso? Foi um homem qualquer? Não, foi um homem de Deus. E esse homem de Deus está dizendo que a nossa cidade vai ser destruída.
a nossa cidade vai ser destruída. E ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, já que esse homem de Deus está falando que a nossa cidade é destruída, o que nós temos que fazer? Ele falou que é o Deus Todo-Poderoso que vai destruir a nossa cidade? Sim, então não tem como correr. A partir de hoje nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos nos arrepender diante dele. Olha que interessante. Um rei ímpio, a Bíblia diz no livro de Provérbios capítulo 21, que o coração do rei se inclina. Por que isso? Porque Deus, ele é poderoso, e Deus fez com que essa palavra chegasse ao coração do rei. Se os pequenos não iriam fazer, então tinha que tocar no coração de alguém. Por isso que a tática de Deus de falar para aquele homem correr por 3 dias na cidade: olha, Nínive, você vai ser destruída, você vai ser subvertida, você vai ser destruída, para que chegasse ao coração do rei. Se os pequenos não iriam fazer, as pessoas iam dar, como é que se diz no mundo, né? As costas por resposta. Ah, que nada, esse cara é louco. Mas alguém lá em cima, no trono, sentiu o temor de Deus. Isso foi suficiente para Deus. Isso foi suficiente para Deus mudar toda uma nação. E Jonas agora, descontente, entristecido com tudo isso, por isso que ele está fazendo esse argumento: ah, Senhor, é por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa. Ele queria que explodisse tudo, ele queria que todo o povo de Nínive morresse, mas Deus não pensa como homem. E o interessante é isso: se Deus pensasse como homem, eu e você não estaremos vivos aqui para contar a história, porque Deus, através de Jesus Cristo, diz a palavra em João 3,16: enviou o teu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós entendemos essa verdade, por mais que estivesse alguém tentando nos matar, hoje as pessoas falam: ah, está na igreja agora, olha lá, agora está lá na igreja, lá, está pregando, olha lá, está lá na igreja, indo na igreja agora, olha a Bíblia lá, agora está com a Bíblia debaixo, não é assim que os caras falam? Olha lá, olha a Bíblia lá, agora está com a Bíblia debaixo do braço, está lá na igreja lá, olha lá o comédia lá, olha lá, fez o que fez, agiu o que agiu, roubou, pecou, se prostituiu, usou droga, falou um monte de mentira, fez um monte de merda, e agora está lá se escondendo atrás da Bíblia, agora está dizendo que é pastor. É assim que as pessoas fazem. Mas Deus, ele não olha para aquilo que o homem está olhando. Deus não está olhando para aquilo que o homem, da forma como o homem julga, porque Deus, ele vê o indivíduo. Porque quando ele enviou Jesus para todos. Mas a Bíblia diz em João 1,11: mas a todos quanto, João 1,11, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Então isso é caso individual, é a cada pessoa de uma forma única, individual e precisa. Mas a todos quanto o receberam, ainda que ele esteja dizendo para uma grande quantidade de pessoas da humanidade, ele está falando individualmente a cada pessoa. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é aí que está a diferença. Quando Deus viu o coração dos ninivitas e a raiva de Jonas, Deus falou para Jonas: Jonas, vale mais a sua raiva ou o arrependimento dos ninivitas? Ah, Senhor, sabia que o Senhor iria perdoar eles mesmo? Sabia, então para o Senhor não importa, né? Eles mataram o nosso povo, eles estruparam as nossas mulheres, eles destruíram com as nossas casas, com as nossas famílias, então para o Senhor isso nada leva em consideração. Escute, aprenda isso. Uma coisa é fato: o homem sempre vai carregar as marcas dos seus pecados. Sempre vai haver alguém para dizer assim: e aí, você era bichão, né? Lá fora, você era do mundo, né? Você era alguém azedo lá fora, né? Você era crítico com a palavra de Deus, com os crentes, com os Bíblia. Agora onde você está? Mas sempre vai haver alguém dizer para você assim: você não criticava eles? Você não falava que não gostava deles? E agora, onde você está? Pensa, não é assim? O mundo é assim. Não tem 2 pesos, uma medida. Por isso que o Senhor diz para nós, como pessoas que estão na presença dEle: é sim para sim
e não para não. Você não tem que ficar preocupado com o que vão pensar de você, porque hoje você está na igreja ou está buscando a Deus. Você tem que ficar preocupado em glorificar a Deus com as suas ações. Mudança de pensamento é mudança de mente, é metanoia, como diz essa palavra. Mudança de mente, a palavra metanoia significa isso, é mudança de mente. A partir do momento que as pessoas falam, o pastor é malandro, o pastor faz uma retórica bacana, sabe falar muito bem. Uma vez uma pessoa chegou ali e falou isso para mim: pô, esse negrão aí fala bem, hein? Ó, esse cara aí convence até quem não é para convencer. Eu não quero convencer ninguém, porque quem convence não é o homem, é o Espírito Santo. Quantas são as pessoas que já entraram na igreja? Eu sou testemunha de ter sido pastor de milhares e milhares de pessoas ao longo desses 18 anos de evangelho, pregando a verdade, pregando o evangelho. Quantos jovens mulheres eu falava assim no altar: não vai por esse caminho, caminho da morte, caminho das drogas, da traição, da mentira, da maldade, do pecado, do adultério, de não sei o que, não vai por aí. Espírito Santo falando aqui no altar, usando a minha vida, eu nem sabendo o que está acontecendo com a vida da pessoa, eu nem sabendo o que está acontecendo nos dias da pessoa, nem sabendo que caminhada aquela pessoa está fazendo. Aí daqui a pouco chega um familiar e fala assim: pastor, o senhor lembra aquele dia, o senhor falou no culto, meu filho estava lá, meu esposo estava lá, minha filha estava lá, meu primo estava lá, meu parente estava lá. O que aconteceu com seu primo? Está preso. O que aconteceu com seu filho? Está morto. O que aconteceu com a tua filha? Está em cana. O que aconteceu com fulano? O marido tá fugido, a mulher largou dele, está com outro homem, sabe assim? E aí de repente você fala: meu Deus, mas não é o homem, é o Espírito Santo de Deus que vem alertando a igreja, alertando as pessoas que lá entram na igreja, para ter uma vida com Deus. Mas eu não posso forçar você, seja aqui que está na igreja, seja você que está em casa. Eu não posso forçar você, eu não tenho como forçar você, porque o único que pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça é Deus. Lázaro, ele uma certa feita, inclusive ele está até entubado agora, o cantor Lázaro, por causa dessa enfermidade devastadora, está lá na respiração mecânica. Que Deus o tenha, que Deus o guarde, em nome do Senhor Jesus. Ele falou uma certa vez assim: Deus mandou ele ir até o Pelourinho para encontrar pessoas que em outro tempo cantavam no Olodum com ele. E aí chegou lá no Pelourinho, as pessoas falaram assim: o que você está fazendo aqui? Falando desse Deus aí, vim pregar Jesus Cristo agora para nós? O que você está pensando? Aí o Espírito Santo disse para ele assim: não se cale, apenas fale, porque quem convence não é o homem, quem convence é o Espírito Santo. E ele falou isso, e eu entendo dessa forma. Chega uma hora que a gente entende que não é o homem que te convence, é Deus que te convence. Eu posso caminhar com você lado a lado, e eu posso não converter você a vida toda, mas aí uma coisa fica ali, que aquele caminho é bom. Essa é a informação de Deus para mim e para você, que o caminho com Deus é bom, ainda que com toda luta, ainda que com todas as dificuldades, ainda que com todas as tristezas, ainda que tenha problema no lar, ainda que tenha problema no casamento, ainda que tenha problema financeiro, ainda que tenha problema sentimental, ainda que tenha problema familiar, ainda que tenha problema entre os amigos, entre a sociedade, a nação, enfermidade, não importa. Uma frase que muitos dizem é esta: Deus é bom o tempo todo, e em tempo todo Deus é bom. Acho que você já deve ter visto isso, né? Deus é bom, porque não tem para onde correr. E aí eu quero ler com você aqui, veja só, verso 3 do capítulo 4 de Jonas: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E diz o Senhor, olha que interessante, Jonas 4:4, e disse o Senhor: tá, você está com raiva porque esse povo se arrependeu agora, então você está achando que agora é mais importante o que você sente do que o que eu tenho para aquele povo? Ô Jonas, se liga, vamos dizer assim, palavras claras. Ô Jonas, deixa de ser idiota, deixa de ser egoísta,
deixa de ser manhoso, imaturo. Olha que tremendo, deixa de ser enganado. Aí Deus está falando com Jonas aqui. Deus está falando com Jonas. Deus está falando com pessoas que estão nos assistindo agora. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então é razoável essa sua raiva aí, Jonas? É razoável essa sua mágoa pelo passado ou pelas coisas que aconteceram? É razoável então? Verso 5: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente, e ali fez uma cabana e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia na cidade. Está vendo? Jonas ainda estava naquela pilha: vai destruir tudo. Deus vai mandar fogo do céu, como mandou em Sodoma e Gomorra. Bah! Esse povo de Nínive tudo se exploda. É tudo para aquele lugar. Sabe aquela coisa assim? Vai explodir tudo. O cara ainda sobe lá em cima no monte e fica só de boa. Quero só ver agora o que vai acontecer em Nínive. Quero só ver agora a situação. A Bíblia está dizendo aqui: então Jonas, verso 5, saiu da cidade, assentou-se ao oriente, e ali fez uma cabana e assentou debaixo dela à sombra, até ver o que acontecia à cidade. Sabe, tem gente que às vezes solta um veneno para você e fica só de longe, ó. Só de fala uma mentira para você, inflama o teu coração, incita você a ter raiva, a ficar chateado, a ficar não sei o que. Vem com aquela picada cobra, né? Aí fica só vendo, porque a cobra é assim, a cobra ela chega, ela dá aquele bote, só que ela fica olhando a presa, cambaleando para lá e para cá. Ela não dá uma picada para ser mortal na hora. Você pode perceber, a cobra sempre dá uma picada para que como é que se fala? A presa, a vítima, fica convalescente, né? Até desmaiar, ou então ela poder chegar e dar o bote final. E olha que interessante, Jonas fez a mesma coisa. Verso 6: e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Olha que interessante isso, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas nem percebeu, mas ele caiu no sono ali, porque a hora foi passando, não acontecia nada em Nínive. Ele não sabia que Deus estava trabalhando no coração de Nínive lá. A diferença é essa. As pessoas têm que ter a paciência no tempo de Deus, para saber que Deus está fazendo a obra da forma dele. E aí, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Deus fez nascer uma boboreira, subiu por cima de Jonas, a cabeça dele, a sombra sobre sua cabeça, a fim de livrá-lo do seu enfado. Olha o cuidado de Deus. E Jonas se alegrou, olha que interessante, em extremos por causa da boboreira. Oh glória, Deus colocou uma boboreira aqui para me livrar desse sol escaldante. Que sombrinha gostosa. Até debaixo dessa sombrinha aqui, vou ficar aqui vendo esse povo morrer. Mas olha que interessante, diz aqui a palavra: e Deus enviou um bicho, verso 7, Jonas 4, 7. No dia seguinte subira da alva, ao qual feriu a boboreira, e esta se secou. Olha que forte. Verso 8: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha que ingratidão. Deus está tentando despertar em Jonas um outro olhar. Às vezes Deus está tentando despertar em nós um outro olhar da circunstância, da situação. Às vezes Deus está tentando nos fazer ver a coisa de uma outra forma. Mas não, a gente está cheio de razão, a gente está cheio de razão. O homem, a Bíblia nos ensina que Deus não se agrada com o homem soberbo, o homem altivo. Deus gosta dos humildes.
E Jonas ainda estava altivo, soberbo, arrogante, querendo que as coisas acontecessem segundo o seu jeito. Mas Deus, diz aqui o verso de número 9: então disse Deus a Jonas, mais uma vez: ei Jonas, é acaso razoável? Deus nunca dá a resposta, Ele só faz a pergunta. É razoável? Verso 9: que assim te enfades por causa da boboreira? Agora não é mais o povo, era a boboreira. Ficou triste, ficou com raiva. Pô, esse Deus, vou te falar, hein? Criou essa boboreira aqui, uma sombrinha gostosa, quero ver esse povo morrer. Aí depois Deus manda o bicho na boboreira. Agora o foco de Jonas é a boboreira. Você entende que às vezes a gente se perde no nosso próprio egoísmo? A gente se perde às vezes na nossa própria cabeça, na nossa própria maneira de ver as coisas. E veja só, então disse Deus a Jonas: ei Jonas, é razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele diz: é justo que me enfade, a ponto de desejar a morte. Olha a mente de Jonas. E disse o Senhor, verso 10: tiveste compaixão da boboreira. Olha como que Deus trabalha no exemplo. Então tivesse compaixão da boboreira, que nasceu e morreu numa noite, que não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Aí Deus vem com tudo, com os dois pés no peito, verso de número 11, olha que forte. Aí Deus, como se diz, Deus põe para quebrar, né? Deus falou para ele: ei Jonas, presta atenção meu irmão, você não fez nada para essa boboreira crescer, não fez nada para essa boboreira morrer, não está fazendo nada até agora, só está fazendo aquilo que eu estou te pedindo. Então tá bom, você está tendo compaixão dessa boboreira aí que é uma simples planta, e não tem compaixão da grande cidade que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir, olha forte isso, que não sabe discernir, ou seja, não sabe distinguir o que é certo e errado da sua mão direita e da sua mão esquerda, meu irmão. E também de muitos animais. Você está pensando o que, Jonas? Está tendo mais amor por uma planta do que por uma vida? Olha como que Deus é maravilhoso. Deus está preocupado com a salvação dos homens, Júlio. Igreja, Deus está preocupado com a salvação das pessoas, mas as pessoas não estão preocupadas com a salvação da sua alma. Deus está querendo que as pessoas se arrependam, as pessoas estão querendo cura. A cura, ela vem com arrependimento, ou seja, a mudança, a transformação, ela vem com o arrependimento. Deixa anotado aqui, livro de Jonas, vem comigo no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos. Eu inclusive estava falando hoje com a minha vizinha, mãe dela, para a glória de Deus, a dona Darcy, Deus abençoe a vida dela. A Sônia também, eu acredito que em breve vamos ter notícia boa. Meu primo Carlão Maneiro também está livre do Covid, o amigo dele, o Cláudio, mecânico, também está livre do Covid, glória a Deus por isso. São pessoas que pediram oração para a gente recentemente, para a glória do Senhor Deus. Deus foi lá, abençoou, tirou eles desse quadro difícil, eles já estão em casa, já receberam alta, já está tendo uma sobrevida aí, fica umas sequelas porque essa doença é devastadora, mas Deus já tirou a dona Darcy, minha vizinha, aqui da Dom Pedro, e lá de São Paulo, do interior, as pessoas que estavam com Covid estão sendo abençoadas, louvado seja Deus por isso, em nome do Senhor Jesus. E aí diz aqui o verso 29 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Atos 17 diz assim, veja que como isso é maravilhoso. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício da imaginação dos homens. Verso de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância ou a falta de entendimento, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependa. Verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando da onde? Quem é que foi ressuscitado dos mortos? Não foi Jesus? Então Deus não vai levar em conta, meu irmão. A partir do momento que você se arrepende, entrega a tua vida a Ele,
passa pelas águas do batismo, fica na presença dele, persevera, olha para Deus, não olha para as pessoas, não olha para os homens. Eu falo para você, se eu olhasse desde 2014 para cá, quando nós começamos a igreja aqui e lá na quadra, eu tinha motivo de sobra para ter parado de fazer a obra. É verdade ou não é? Você sabe, você é testemunha disso, você é testemunha ocular, porque quantas vezes você carregou um púlpito comigo? Quantas vezes você carregou essas caixas nas suas costas comigo? Quantas vezes a gente montou aquele altar, que hoje é esse altar aqui de madeira, mas quantas vezes a gente pegou o altar que estava lá na minha garagem, as cadeiras que estavam lá na minha garagem, a gente subia com o carriola nas costas, com as caixas nas mãos, e a gente ia lá, montava a igreja, limpava o espaço para a igreja adorar. Quantas vezes? E hoje, olha onde nós estamos. Em 2014 nós viemos de aluguel para cá, saímos 2 anos depois para um outro lugar, fomos para a Avenida Dom Pedro, e depois voltamos para cá. Aí eu te pergunto, por que voltamos para cá? Porque aqui é o lugar onde nós não deveríamos ter saído, e uma coisa é fato, se saímos, Deus nos permitiu ir, mas também nos mostrou que esse é o lugar que nós não deveríamos ter saído, era para nós termos perseverado até aqui, e consequentemente, se Ele nos trouxe para cá de novo, é porque aqui é onde Ele quer fazer algo maior. Voltamos para cá. Aí eu fui entender, aqui antigamente foi um cartório. No cartório se faz o assento do nascido, mas também faz o assento do óbito. No cartório abre-se empresas, mas também fecha-se empresas. No cartório, muitas são as possibilidades ali ajustadas, registros, certidões, tanto para abertura, fechamento, compra, separação, junção, é no cartório. E algo espiritual nos arremete ao passado aqui nesse lugar, sabe por quê? Quando nós entendemos que é diante de Deus, que Ele é o que abre porta, é o que fecha a porta, Ele que tem a chave da vida e da morte nas mãos, não tem outro lugar, não tem outro lugar a não ser estar na onde? Diante do cartório de Deus, diante da presença de Deus. Um dia isso aqui foi o cartório dos homens, mas hoje Ele é o cartório do Senhor. Aqui nós já fizemos assento de nascidos, apresentando criança aos céus, e também fizemos o assento do que morreu, fizemos casamentos, e também apresentamos os que estavam casando e os que descasaram. Olha como isso é forte. Apresentamos pessoas que se achegaram a Deus e pessoas que foram embora, se achegaram à igreja, e pessoas que foram embora, pessoas que foram aceitas na igreja como membros, foram consagradas a cooperadores, obreiros, se tornaram até pastores e depois foram embora. Ou seja, o cartório é um lugar de registros, aonde se registra a vida e se registra a morte, registra os que chegam e registra os que vai. Registra os que querem abrir uma empresa e os que querem fechar uma empresa. É no cartório. E esse cartório é tão espiritual quanto. Por isso que nós estamos aqui de volta. Porque tem um símbolo muito forte diante do Senhor Deus nesse lugar. E Ele nos mostrou que é daqui para o que nós vamos, é nosso. Nós não vamos sair daqui para ficar pagando aluguel ou ficar de reforma em reforma, em prédio. Deus nos mostrou que nós vamos sair daqui para o que é nosso. Então quando nós compreendemos a vontade de Deus, a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus no livro de Romanos é boa, perfeita e agradável. Mas se nós sairmos dessa vontade, que projeto de Deus nós vamos viver? Nós vamos ficar dando volta no quarteirão, vamos ficar, como diz aquele ditado do mundo, nadando, e vamos morrer na praia. Mas a proposta de Deus não é que nós morramos na praia, que nós sejamos salvos para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Que a gente seja salvo. E o propósito de Deus com a sua vida não é olhar para a tua vida pelo que você foi, pelo que você falou, pelo que você fizer, pelos erros que você já cometeu, pelas maldades ou pelas bondades que você... Não, Deus não quer. Ele não quer olhar para isso. Ele só vai olhar para isso se você de fato não tiver em você o genuíno arrependimento.
Se você não quiser se arrepender, se você não quiser caminhar com Ele, se você não quiser andar as milhas que Ele quer andar com você. Por isso que Ele diz aqui, porquanto Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo. E eu e você podemos estar nesse julgamento, só que há uma diferença. O sangue de Jesus foi vertido na cruz como pagamento para que nós fôssemos salvos. Pagamento. Agora, quando nós não reconhecemos que alguém pagou o preço, colocou lá, como diz a própria palavra na primeira epístola a Pedro, aliás, a João, capítulo 2, que o Senhor diz: filhinhos, há um advogado. Vai chegar o dia que o diabo vai se levantar para acusar a humanidade. Aí Jesus Cristo vai se levantar como advogado e vai dizer assim: ei, escute, esses aí não, esses aí, o meu sangue, não é? Foi vertido por eles, o meu sangue foi derramado para que eles, olha que interessante, primeira epístola a João, capítulo de número 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, primeira epístola a João, lá perto do Apocalipse, capítulo 2, verso 1, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então vai chegar aquele dia que o diabo vai se levantar: ei, o Júlio, esse aí era difícil, hein? Esse aí era terrível. Esse aí fez isso, fez aquilo, fez não sei o que. Aí Jesus Cristo vai falar: é verdade, mas só que tem uma coisa. Você lembra lá no ano tal, dia tal, está aqui anotado, o Júlio se arrependeu, entregou a sua vida a mim, e hoje eu posso advogar em sua causa, hoje eu posso advogar em favor da vida dele. O Júlio está salvo. É isso que o Senhor Jesus mostra. Tem gente que não entende isso porque acha que isso é uma utopia. Que nada, essa é conversa de pastor. Mas está na palavra. A Bíblia diz, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso de número 8: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. É tão forte isso. Nada podemos contra a verdade. É aquele texto que quando você vai no fórum, que o Meirinho pergunta para você, se você se compromete em falar a verdade, nada mais do que a verdade, somente a verdade, em nome de Deus. É essa palavra. O apóstolo Paulo disse isso: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. Vai estar registrado, lá no céu vai estar registrado. O que eu fiz há 20 anos atrás para cá, vai estar registrado. Vai estar registrado cada passo, cada momento, cada atitude, cada sentimento, vai estar anotado. Mas aí vai caber a Deus. O diabo pode se levantar para te apontar e para te acusar, mas Deus vai também levantar Jesus, como diz essa palavra, para dizer assim: esse aí não, essa minha filha não, esse povo aqui não, esse povo aqui é meu. Essa é a diferença, Júlio. A diferença está aí, porque esse corpo aqui, meu irmão, vai passar. Hoje em dia se cumpre aquela palavra: deixa os mortos enterrar os mortos. Não tem nem velório hoje em dia. Se tiver meia hora é muito. Não é como aconteceu com a minha mãe, não é como aconteceu com o Geraldo, que a gente foi lá naquele velório, que a gente passou a noite inteira, ficou lá velando o corpo, quase 12, 15, 16 horas. Não, agora é meia hora e olha lá. Vem num saco preto, a família dá uma olhada no vidrinho assim, se é que dá para olhar pelo vidrinho. Tem gente que nem pode chegar perto do caixão, fica distante lá. As pessoas estão nos mostrando, a televisão mostra, o nosso irmão Eduardo Matos fala, tem situação que a família não pode nem encostar, tem que ficar 10 metros, não sabe nem se é a pessoa que está dentro do caixão. E essa é a verdade: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Hoje aquela pessoa está velando aquela, mas amanhã é ela que pode estar lá naquele lugar. Então, é efêmero, isso aqui é passageiro. É como diz a palavra, a vida é como um sopro, no Salmo 104.
É como um sopro. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos se estaremos. Então, quando Deus falou para Jonas, volta lá rapidinho. Já estamos a 1 hora aqui, hein? Em nome de Jesus, passa rápido, né? Nem parece, né? No livro de Jonas, capítulo de número 4, verso 11. Quando Jonas dá aquela pegada no pé de Jonas, aí Deus diz assim: Jonas, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também entre muitos animais. Verso 12. Tem 12 aí? Não, né? Acabou aí. Qual que é o propósito de Deus com essa palavra? Mostrar que se nós estivermos revestidos, como diz o livro de Efésios, nós estaremos protegidos. Sabe qual que é o maior propósito de Deus para a humanidade? Proteger a humanidade. Proteger a humanidade do que está acontecendo. Eu estava falando hoje com o evangelista Leonardo e eu disse para ele uma coisa. Falei assim, ó, isso é só o prenúncio das dores. É mais um ai, porque coisa pior vem. Pastor, coisa pior do que a morte. Quantas nações no passado já não foram dizimadas por causa de pestes? Milhões e milhões de pessoas morreram. Então, se isso é suficiente para despertar as pessoas, que as pessoas se despertem. Se nesse tempo, eu e você, aprendemos alguma coisa com o que está acontecendo, vamos olhar para Deus. Isso é a hora. Não é por causa de uma situação familiar ou de uma situação financeira, porque quem está preocupado com dinheiro vai ficar correndo atrás do dinheiro. A Bíblia diz que o homem pela sua própria riqueza, ela dá até sua alma. Então as pessoas estão mais preocupadas com o carro que ela tem, você sabe. Você conhece gente lá que anda de Lamborghini, de BMW, de Maserati lá. Tem toda aquela riqueza em redor, mas por dentro não olha nem para o chão que pisa, porque acha que o carro que veste ou o terno Dolce & Gabbana que está lá de 15 mil reais, vale mais do que a pessoa que está ali cuidando do carro dela, ou de que está ali ao redor dela, fazendo alguma coisa por ela. Então, não é o dinheiro. Hoje tem pessoas milionárias morrendo com falta de ar. Então, se o dinheiro fosse a solução dos problemas das pessoas, as pessoas se esqueceram de um detalhe: Deus travou o mundo para que elas ficassem em casa e desse valor àquilo que é muito mais valoroso, que é a família, que é o lar, que é o pai, que o filho já não conversava, que é a mãe, que a filha já não beijava, que é o esposo ou a esposa que já não se relacionava. E aí Deus fechou a porta dessas casas para que essas pessoas que não sabiam viver juntas se conhecerem um pouco mais. E aí que a maior incidência de assassinato, olha que interessante, era para ser um fato contrário, mas aí Deus mostra cada vez mais que o homem ainda está cheio de debilidade. Era para ser um fato contrário. Os ambientes que eram para ser de amor, de comunhão, de carinho, de respeito, como você mesmo já fez observações nesse sentido, começou a ver o que? Discórdia, separação, assassinato, espancamento, estupro, abuso sexual de homens com crianças, com irmãos, irmãs, filhos e filhas. Começou a acontecer tantas coisas terríveis. E o homem ainda não compreendeu que Deus, Ele quer prevalecer no amor e na unidade, na comunhão do lar. A Bíblia diz que é na união dos irmãos. Salmo 133, verso 3 diz: é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção. Sabe por que ainda Deus permite com que essa enfermidade esteja destruindo famílias? Porque o pai está apanhando do filho, a mãe está sendo espancada pela filha, o pai está estrupando o filho,
Então o homem não compreendeu ainda que Deus colocou o homem dentro do seu lar para que ele entendesse a principal importância, que é um amando o outro como a si próprio. E eles estão mais se odiando, estão mais se afastando, estão mais se distanciando uns dos outros. Você pode pegar as estatísticas, não estou falando nenhuma mentira, não estou nem acrescentando. De repente a pessoa pode falar assim, mas o pastor está falando de causas de que ele sabe, de situações, pessoas e família. Não, é estatística. É só você pegar o jornal, você vai ver isso todo dia. É morte aqui, é morte ali. O feminicídio aumentou gritantemente, o estupro, a pedofilia, um monte de coisas começaram a ser observadas. E olha só como isso é forte. É a palavra. É a palavra se cumprindo. O livro de Mateus capítulo 24, 35 diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o homem pode correr para todo canto, pode estribuchar, pode fazer o que for, mas se Deus falou que a palavra dele não vai passar, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Mas há uma diferença: como nós estaremos diante disso que está se cumprindo? Servindo a Ele ou servindo os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades? Como nós vamos estar em face a tudo isso que está acontecendo? Mortificando a carne diante do Senhor ou dando lugar para a carne? É engraçado falar, ontem mesmo aqui na Zona Leste, não só ontem, anteontem, esses dias todos aí, várias baladas, os caras prendendo pessoas e pessoas em chácaras, em baladas aqui na Zona Leste, com 300, 400 pessoas, e o povo morrendo de Covid. Ambiente fechado, balada a noite inteira, bebida, droga, bagunça, mulherada, zoeira, e aquela blá 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 blá, aquele tuts, 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 a noite inteira, um monte de coisa acontecendo, o ambiente todo fechado, todo acústico, sem ventilação, sem nada, e o povo tudo lá dentro, sem máscara, a polícia metendo o pé na porta, prendendo mais de não sei quantas pessoas, pegando os documentos, e as pessoas não estão atentas a isso. Mesmo debaixo de lei, que pode pegar de um mês a um ano de prisão e mais multa, mas mesmo assim ainda estão saindo para as baladas, mesmo assim ainda estão saindo para as festas, mesmo assim ainda estão bagunçando, não estão nem aí. As pessoas não estão preocupadas, elas estão preocupadas em viver o momento, mas elas se esquecem do amanhã. Elas estão pensando só na hora, em gozar a vida, né? Em se divertir, em usar droga, em pegar a mais novinha, bacaninha, bonitinha do momento, a graciosinha, usar o dinheiro, meter uns pinos para dentro, cheirando até as horas, fazendo um monte de coisa, mas se esquece de que vai chegar um dia em que o veredito vai chegar, e quem é que vai advogar a causa dessas pessoas? Quem é que vai pleitear a absolvição dessas pessoas? Porque o diabo com a sua força ele vai levantar: olha, esse aí é meu, essa aí é minha. Aí Jesus vai olhar lá na ficha e vai falar assim: é verdade, esse aí jaz nas mãos do inimigo mesmo, não posso fazer nada, pode levar, que é teu. Como diz aquela palavra: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Vai ser assim para muitos. Então, aquele dia, aquela hora vai chegar. E como nós vamos estar diante desse dia e dessa hora? Amém? Vamos fechar aqui? Livro de Efésios, capítulo de número 6, em nome do Senhor Jesus. Finalizando aqui essa leitura do livro de Efésios. Oh glória! Chegaram os varões ali, em nome do Senhor Jesus. Livro de Efésios capítulo 6, verso 10, diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Posso falar para você o que significa essa armadura? Proteção. Se revista dessa armadura. Você que nos assiste aí na sua casa, eu estou acompanhando por aqui, você que está aí nos assistindo, que nos acompanha, Antônia Alves, Marcelo Oliveira, Gabi Dandara, Érica Mendes, olha, Martinho Abreu, lá da Bahia. Tem gente lá da Bahia nos acompanhando agora. Olha que benção, amados.
Deus abençoe Martinho, um abraço. Martinho foi nosso irmão aqui, membro, obreiro, aqui da casa de oração, lá atrás. Tem pessoas aqui nos assistindo. Então, o que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar? Que aquele que se reveste no Senhor, aquele que se protege no Senhor, aquele que se refugia no Senhor, ainda que o inimigo arme astutas ciladas, ele não vai ter autoridade, não vai ter força, porque você está protegido por Deus, está guardado por Deus. E é isso que Deus quer, que você esteja revestido, guardado, como eu disse no começo, dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. Você lê esse texto aqui, Efésios capítulo 6, do verso de número 10 até o verso de número 20. E aí você vai entender que Deus protege a cabeça, Deus protege os olhos, Deus protege o nariz, a boca, Deus protege o pescoço, Deus protege o coração, Deus protege o ventre, Deus protege a nossa cintura, nossas pernas, nossos joelhos, os nossos pés, para que nós estejamos com os nossos pés calçados no Evangelho da Paz. E quando fala estar calçado no Evangelho da Paz, é que o Senhor está querendo dizer para você que você tem ciência, conhecimento, se você tem entendimento do Evangelho que foi pregado e que está sendo pregado, que não é para a tua morte, mas é para a tua absolvição, para a tua salvação, no nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor tem para você. É como diz essa palavra, e eu encerro aqui no verso 19. E por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério, ou o mistério do Evangelho, pelo qual somos embaixadores em cadeias, para que possamos falar dele livremente, como me convém falar. É dessa maneira que Deus quer que nós façamos, que através das nossas vidas o Evangelho seja pregado. Se amanhã depois você entendeu que é através da sua vida que Deus quer cumprir o ID, que pessoas sejam alcançadas através da sua vida, glória a Deus. Você entendeu que você é um escolhido, um predestinado, uma pessoa que tem um chamado de Deus, e Deus não vai levar em conta quem você era, o que você fez, se você matou, roubou, se você era o Hitler na terra, um genocida, né? Deus não vai olhar para isso. Deus vai ver que você de fato se arrependeu, e tudo aquilo que você possa ter feito de forma errada, o que você quer a partir de hoje é fazer algo novo, algo diferente, algo que vai mudar não só a sua história, mas vai mudar a história de milhões e milhões de pessoas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Se coloque em pé nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer aqui ao nosso irmão Daniel, ao nosso irmão Dalton, irmão da Assembleia de Deus que está aqui conosco também nessa noite, para a glória do Senhor. Vamos orar ao Pai, ao Criador. Feche os teus olhos, fique à vontade, levante um clamor aqui nesse lugar. Você tem toda a liberdade para falar com o Eterno, você tem toda a liberdade para falar com o Deus Todo-Poderoso, você tem toda a liberdade para falar com Deus nessa noite. O nosso texto de observação foi o livro de Efésios, capítulo de número 6, verso de número 10 e 11, para a glória do nosso Deus. Então nessa hora, clama a Ele, fala com Ele, abre o teu coração diante de Deus. É sexta da vitória. Eu não sei qual que é as lutas e guerras que você tem passado. Está aqui conosco o nosso irmão Júlio também, em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Fala com o Senhor nessa noite. Roseli Mendes, fala com Deus aí, você que está me assistindo do Paraná. Cris Salles, fala com Deus aí, você que está nos assistindo. Martinho Abreu, Antônia Alves, Érica Mendes, Gabi Dandara, Keno Max, Tatiane Santos, pastora Tatiane, evangelista Antônia, em nome do Senhor Jesus, Marcelo Oliveira, vai falando com Deus. Irmão Daniel que está aqui conosco, nosso irmão Dalton também, fala com Deus nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, o Senhor é um Deus de vitória, o Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor é um Deus de virtude. Meu Deus, a nossa vitória está nas Tuas mãos, e nós não aceitamos menos daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Senhor, grandes podem ser as ciladas, as estratégias do mal contra a nossa vida, mas como diz a Tua palavra, aonde 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então no poder do Teu Espírito, se faça presente aqui no nosso meio, se faça presente aqui nessa hora, se faça presente aqui nessa igreja, se faça presente em favor das nossas vidas. Senhor, mesmo que os dias sejam maus, mas o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos livra. Espírito Santo de Deus, passeia em nossas vidas, passeia em nossas casas, em nossas famílias, repreende e tira tudo aquilo que não provém do Senhor. Oh Espírito Santo, de Cananarabiacé,
Oh Espírito Santo, Espírito Santo, pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, Deus, protege as nossas vidas, guarda as nossas vidas, Senhor, ser conosco em meio a essa Covid, ser conosco em meio a esses problemas que enfrentamos, sejam eles financeiros, de ordem familiar, de ordem espiritual, sentimental. Espírito Santo, opera agora, nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita a vida do nosso irmão Rodrigo Basílio, visita agora, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, visita agora as nossas vidas, Senhor, nos traz a alegria necessária. É como o nosso irmão mesmo disse aqui agora, meu Deus: todavia me alegrarei conforme a tua palavra, no livro de Abacuque. Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, pelo poder do Senhor, todavia eu me alegrarei na tua palavra, na tua verdade, na tua presença. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, com a tua misericórdia sobre nossas vidas. A todos esses que clamam conosco agora, seja os que estão na cidade de Ferraz de Vasconcelos, seja os que estão lá na Bahia, nosso irmão Martinho, a nossa irmã Roseli lá no Paraná, em Curitiba, seja aqueles que estão, Senhor, espalhados por esse Brasil, no Salvador, Senhor meu Deus, lá em Minas Gerais, lá, Senhor meu Deus, em Brasília, Rosângela Oliveira, seja as famílias que estão no Alto Tietê. Espírito Santo, passeia agora, sopra Espírito, pelo poder do Senhor. Oh Espírito Santo, tira as amarras, as algemas, tira agora pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a vida do pastor Silei Silva, a vida da evangelista Degna Mares Bruno. Visita, Senhor, as vidas que nos acompanham agora. Visita, o Senhor, esses irmãos e irmãs. Visita esses milhares e milhares, aonde quer que esteja, Senhor. Não nos deixa frustrar, não nos deixa desistir, não nos deixa parar. Visita agora a casa do irmão Dalto, visita agora a casa do irmão Daniel, visita suas esposas, suas famílias. Visita agora a casa do nosso irmão Júlio, Senhor, a sua esposa, a sua filha, as suas filhas. Visita agora, meu Deus, os seus parentes lá em São Bernardo. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Alexandre. Visita, Senhor, toda a família. Visita pelo poder do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida do pastor Paulo que esteve nesta quarta-feira, a minha esposa, as minhas filhas. Visita, Senhor, a cada obreiro da tua igreja, a cada um que está sofrendo agora, assim como naqueles que neste dia, Senhor, perderam entes queridos, perderam pessoas amadas, perderam pessoas que, Senhor meu Deus, elas têm um apreço, pessoas que elas estavam orando, pedindo a cura, mas assim como eu lá em 2015, que eu entendi que a cura que o Senhor tinha para minha mãe, não era livrar ela daquele câncer, mas livrá-la, Senhor meu Deus, livrá-la, Senhor, daquele sofrimento que ela estava tendo no teu corpo e na tua alma, naquele tempo, e levando ela para junto de ti. Eu sei que o Senhor está, Senhor meu Deus, resgatando muitas rosas para o seu jardim. Eu sei que o Senhor está resgatando muitas rosas, Senhor meu Deus, que vão florescer aí no seu jardim. Então, em nome do Senhor Jesus, continua abençoando, Senhor. Continua abençoando, Senhor, as nossas vidas. Continua abençoando o teu povo, no teu santo nome, em nome de Jesus. Que assim seja, que assim seja, que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que nos acompanha, que por sua vez ainda está preocupado com tudo o que está acontecendo, a palavra do Senhor nos ensina para nós descansarmos no Senhor. Descansa no Senhor, confia nele, confia em Deus. É hora de você descansar no Senhor, confiar em Deus, porque o mais Ele vai fazer em nome de Jesus. Lembre-se disso, para a glória de Deus. Amém? Vamos embora.
Você que é dizimista e ofertante, eu tenho que dar esse recado à igreja do Senhor. Tem um Pix aí na tela, acabei de digitar aqui. Tem um QR Code também. Em nome do Senhor Jesus. Seja fiel, ofertante dizimista, à tua casa de oração, aonde você congrega. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele sabe que em todo o tempo Ele levantou provedores do reino. Você é provedor lá da sua igreja. Sabe por que as portas estão abertas? Porque tem pessoas que mantêm aquele lugar. Sabe por que nós conseguimos todas essas coisas aqui? Há muitos anos atrás, nada disso aqui existia. Mas a contribuição dos irmãos, através da sua fidelidade no altar, na arca, foi provendo tudo isso. A gente tem no coração, como qualquer pessoa, de ter o nosso próprio terreno. Mas como que nós vamos chegar se o povo não é fiel ao Senhor? O povo não contribui, o povo não dizima. Nós temos propostas, tantos terrenos na cidade de Ferraz de Vasconcelos vendendo, né? Nós queremos sair daqui agora, como já foi falado nessa noite. Nós vamos sair daqui porque é nosso. Nós vamos sair desse salão aqui só para aquilo que Deus quer que nós tenhamos como propriedade nossa. Não vamos mais reformar salão de ninguém, ficar mudando daqui para lá, só se for propósito de Deus mesmo. Porque em 2014 nós entramos, 2016 saímos e 2018 voltamos para 19. E até aqui, aliás, 19, né? E até aqui o Senhor nos tem ajudado. Que você entenda isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Caso depois você quiser fazer um Pix, pega o número do CNPJ da igreja, entra lá no seu home bank, transfere aquilo que o Espírito Santo de Deus mandou. Você que é dizimista e ofertante dessa casa de oração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando, para que você continue ajudando essa casa do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos agradecer para ir embora. Fala para Ele: Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse momento em Tuas mãos. Nos leve em paz, nos leve em segurança. Senhor, guarda as nossas vidas debaixo da Tua graça, do Teu infinito amor e poder, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e sobre ti levante seu rosto e tenha paz. A graça do Deus Pai, as ricas bênçãos do Filho e do Espírito Santo seja sobre todos, e todos digam amém. Deus abençoe. Está encerrada esta reunião. Dá uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Mas aplauda bem forte. Se é para Jesus, vamos aplaudir com gosto, com força, em nome do Senhor. Vai com Deus, vai na paz, e viva Jesus Cristo.